Ele se faz presente. Nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus e Ele permanece para sempre. Que maravilha, irmãos. Nós vamos, nesse momento, colher os dízimos e as ofertas, mas antes eu quero apresentar, não como visitante, mas como dessa casa mesmo, né? Pastor Flávio, irmã Ana, família. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eles são de casa mesmo, irmãos. Nós vamos louvar a Deus com um hino, vamos colher as ofertas para a obra do Senhor. Lembrando sempre, irmãos, que nós não dependemos do governo, não dependemos de nenhuma instituição. Nós pagamos o aluguel, as contas da igreja, com as ofertas dos irmãos, com a contribuição de cada um. E Deus é fiel. Eu sempre falo que Deus tem feito milagre no nosso meio. Uma igreja tão pequena, claro que eu falo pequena assim, de proporção, mas cheia de amor, cheia de vontade de servir a Deus. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Contribua com o coração, com alegria, porque o Senhor retribui. É Ele que faz. É Ele que nos concede saúde, força para trabalhar, que nos protege, como tem protegido as nossas vidas. Nós temos visto o milagre de Deus aqui nessa casa. Amém? Ainda sentado, nós vamos orar a Deus. Irmã Sueli, prepare um hino. Amém? E logo após também, irmã Wanda também com oportunidade, depois da irmã Sueli, para louvar a Deus. Nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Pai amado, queremos o Teu nome engrandecer. Somos gratos a Deus pelo Teu cuidado. O Teu cuidado é muito grande, ó Pai. O Teu amor, Senhor Deus, a Tua misericórdia, a Tua proteção, Senhor. Senhor, venha mais uma vez nesta manhã abençoar a Tua igreja, proporcionar, Senhor Deus, aquilo que os Teus filhos desejam nesse país. Abençoa, Senhor Deus, a vida material, espiritual. Que se há porventura alguém precisando de uma porta de trabalho, que o Senhor venha abrir essa porta, porque o Senhor é que abre, que fecha, o Senhor é dono de tudo, e nós estamos aqui, ó Pai, sempre dependendo do Senhor, e clamando a Ti por Tuas misericórdias. No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento tão oportuno que o Senhor nos dá, de colher as ofertas, ó Pai, para a Tua obra, para que possamos dar continuidade na pregação, na ministração do Teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Irmã Sueli. Cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor. Somos mais uma vez gratos de estarmos mais um domingo de mais um mês, né, na presença do Senhor. Eu quero hoje, ontem, eu orando, o Senhor colocava no meu coração que hoje o pastor Flávio e a família dele estaria aqui. E eu falei, Senhor, obrigada, porque domingo passado o jovem, ele ministrou, né, a palavra, e ele falou sobre a mão no arado. Aquele que bota a mão no arado, ele jamais pode olhar para trás. E eu sempre lembrando do pastor Flávio, com a mão no arado aqui, e de repente nos deixou. Mas eu creio e eu tenho sentido que o Senhor fará milagres, porque Ele é Deus do impossível. E nós necessitamos muito desse arado, desse vaso
né? E da irmã Ana. E no dia, eu estarei louvando o Senhor com louvor, porque no dia do aniversário do pastor Maurício, eu não estava aqui. Eu, por motivo de trabalho, eu tive que ir ficar na casa da minha patroa, e de lá eu assisti, né, um pedacinho. A irmã até contou o testemunho da filha dela, e o Senhor tinha colocado um louvor para mim adorar o Senhor, para a meditação do pastor, porque talvez olhando para mim, vocês não imaginam que eu já fui esposa de dirigente de igreja, de pastor de igreja, de 20 igrejas, porque todas as congregações que surgia, o pastor presidente colocava o meu esposo para dirigir. E não é fácil ser esposa de pastor, e nem é fácil ser pastor. É muito difícil. Então, eu tenho essa experiência, eu sinto a dor da irmã Dilma, da irmã Sandra, do pastor Maurício, porque é doído a obra do Senhor, né? Então, eu falei assim, Senhor, é só, ainda mais no tempo que a gente está vivendo agora, né, nesse mundo. Eu não tenho televisão, não assisto, não vejo nada, mas eles falam que tem muitas coisas acontecendo que se a gente parar para olhar, a gente nem sai de casa. Mas sou grata ao Senhor, porque eu olho só para Ele e para a minha igreja e para os meus irmãos. E eu vou adorar, pastor, esse louvor, meditação, para o pastor Maurício, para que ele saiba que o Senhor tem um propósito, ainda que dói, ainda que é muito cansativo, mas o Senhor sempre vem com socorro. Tão doendo seus pés, quase não suporta dor, mas estar com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Aleluia. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pôde fazer sozinho na batalha, pede alguém para lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Este é o soldado, sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Este é um grande soldado. Ainda que as lutas venham, ainda que as pedradas venham, ainda que geme, mas ele está lutando como um bom soldado, porque o Senhor o chamou, aleluia. Muitas vezes já chorou, ofegante ele vai, sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai.
quantas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. Sofre como bom saber, sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Não mais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Oh, aleluia. Sim, Deus, somente perto de ti, Deus. Obrigada, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu falo de coração, não tem coisa melhor do que servir a Deus. Não tem nada nesse mundo melhor do que servir no reino. Está trabalhando para Deus. Irmãos, isto é um privilégio para nós, não só como pastores, mas como salvos em Cristo Jesus. Ter esse importante negócio, irmãos. Como Jesus disse aos 12 anos. Importante negócios do Pai. Então, alegria para nós. A irmã Wanda se prepara para louvar Deus com um hino também. E é isso, irmãos. Vamos trabalhar. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso e merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Eu saúdo, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Minha vida é para ti, Senhor, e o meu louvor também. Me derrama em teu altar, tua graça me sustém. Minha alma sente prazer em te exaltar, Senhor. Manifesta a tua glória, hoje é dia de vitória,
pois eu sou um adorador. Pra te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas que a mim vêm. Vou me entregar sem reservas ao Senhor. Só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Minha vida é para Ti, Senhor. E o meu louvor também. Me derrama em Teu altar. Tua graça me sustém. Minha alma sente prazer em Te exaltar, Senhor. Manifesta a Tua glória. Hoje é dia de vitória, pois eu sou um adorador. Pra Te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas que a mim vêm. Vou me entregar sem reservas ao Senhor. Só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Se tiver passando por prova, mesmo assim adore a Ele. Se as doenças te assolam, mesmo assim adore a Ele. Seu louvor invade os céus, chega ao trono do Senhor. Jesus Cristo se levanta, Ele vem e abre a porta para um adorador. Ele vem e abre a porta para o adorador. Para Te adorar, foi para isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas que a mim vêm. Vou me entregar sem reservas ao Senhor. Só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Só pra Ele vou cantar, pois eu sou um adorador. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Você veio adorar ao Senhor, então comece a adorar. Nós vamos tirar esse minuto agora para adorar, irmãos. Adorador, irmãos, não é somente com o microfone na mão. O adorador adora em espírito e em verdade. O adorador adora em tempos difíceis, tempos bons. Ele adora. E nós estamos nesta manhã para adorar, irmãos. Você veio adorar. Nós viemos aqui engrandecer o nome do Senhor. Então tire esse minuto e diga: Senhor, eu vim Te adorar. Senhor, eu vim, Senhor, adorar na beleza da Tua santidade. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me chamou, o Senhor me resgatou da minha vã maneira de viver, para servir, para Te adorar. Então adore ao Senhor nesta manhã. Se há muito tempo você não fala em línguas, comece a falar em línguas nesta manhã, porque adorar em línguas é adorar ao Senhor em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Adore, 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 irmãos. É isso que estamos fazendo nesta manhã, adorando a Jesus que morreu na cruz por nossos pecados. Ele veio nos resgatar e aqui estamos para engrandecer, para dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Aleluia!
Xalandarabasúbrias. Limanas sobre a. Te adoramos, Senhor. Canta. Xianda lá, maná, sobre as. Turianda, súbias. Te adoramos, Senhor. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra. Senhor, nós adoramos a Ti. Chegamos em Tua presença com louvor, com o nosso coração, com a nossa alma. Agora, Senhor Deus, usa o Teu Filho, ó Pai, para trazer a mensagem para o nosso coração, Senhor. Que alimento para a nossa alma. É a Tua palavra, Senhor Deus, que nos enche, que nos dá vida, Senhor. Usa o Teu Filho, ó Pai, nesta manhã. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós a Te agradecemos, ó Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Pastor Fran. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom estar na presença do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia. 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 12. Um texto bem conhecido. Muito pregado. Nunca preguei nesse versículo. E Deus essa semana colocou esse versículo na minha mente. Amém? Todos encontraram? Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Grave isso, não há força que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Grave também isso. Nós não sabemos o que fazer. Mas, em algumas Bíblias tem um mas, em algumas Bíblias tem um porém. Mas, ou porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Você pode repetir esse finalzinho? No 3, os nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, a palavra do Senhor, meu Deus, eu sou apenas um instrumento, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai, nós necessitamos de Ti. Pai, nós carecemos da Tua palavra, meu Deus, que instrui as nossas vidas, Pai. Que enche a nossa alma de alegria, meu Deus, e que nos dá força para continuar, Pai. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, sei que a luta é grande, sei que a batalha é grande, eu sei que a peleja é grande, Pai. Meu Deus, às vezes nos vemos sem força, Pai, mas eu sei que o Senhor renova elas, Pai. Eu sei que o Senhor envia, meu Deus, aleluia, meu Deus, quando nós nem percebemos, ou menos estamos esperando, mas ela vem, ela vem, ela vem, o renovo vem, a graça vem, a força vem, porque ela vem do alto, ela vem do céu, ela vem do trono do Altíssimo, aleluia, e por isso nós estamos aqui nessa manhã, Pai, porque nós cremos que tem algo para as nossas vidas, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Creio que quase todos conhecem essa passagem. Passagem de Josafá, conhecidíssima. Aonde ele se vê cercado. Aonde ele se vê no versículo 1. Depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Eles vieram pelejar contra Josafá.
E a gente vê nesse contexto que Judá estava cercado. Judá estava numa multidão de inimigos. Judá estava, humanamente dizendo, derrotado. A derrota era certa. Era uma multidão vindo contra alguns. Era uma multidão vindo contra um povo que estava despreparado. Ao receber essa notícia, a gente vê Josafá que ele não confia primeiramente no exército. Ele não vai descansar, eu tenho um exército bom, eu tenho boas alianças, eu tenho um povo grande. Não, ele vai buscar ao Senhor. Ele vai buscar a Deus, ele vai entrar em jejum e em oração. E depois, quando ele entra em jejum e oração, que essa declaração vai nascer, que nós acabamos de ler. Os nossos olhos estão postos em Ti. Surge, nesse momento, essa palavra que ele lança, os meus olhos estão postos em Ti, ele está dizendo no momento de crise. Ele está dizendo no momento de dificuldade. Ele está dizendo no momento em que não tem saída. Os meus olhos estão postos em Ti. No momento de crise, e crise não de uma pessoa somente, de crise de uma nação. Ali era uma nação que estava a perigo, uma nação que estava a ser decepada da terra, retirada da terra. Mas ele lança essa palavra, os meus olhos estão colocados em Ti. E ele coloca-se em pé, no versículo 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E ele disse, ó nosso Deus, Pai, não és Tu Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do povo, e na Tua mão, aleluia, há força, poder, e não há quem possa resistir. Ele diz na oração dele, ele começa dizendo, falando, o Senhor deu essa terra para nós, o Senhor nos entregou essa terra, e nós passamos por meio desse povo aqui que está vindo contra nós. Agora nós passamos por meio dele quando nós estávamos saindo do Egito, quando nós estávamos na caminhada, e o Senhor não nos permitiu destruir eles. E o Senhor disse, passa, mas não vão pelejar contra eles. E agora esse povo, ele diz lá, no versículo 11, vê como nos pagam, agora vê como eles nos dão o pago. Agora eles vêm para nos lançar fora da tua herança. O que nós vamos fazer? Porque no versículo anterior ele diz, quando vinham na terra, na parte B, quando vinham da terra do Egito, de modo que se deles se desviaram e não o destruíram. E nós não o destruímos, Senhor. E agora ele vem querendo nos destruir, Deus. O Senhor está vendo como Ele está nos pagando, como Ele está nos dando. Nós não o destruímos, mas agora Ele vem para nos lançar fora da Tua presença, para nos dissipar. E aí no versículo 12 ele diz, ó nosso Deus, o qual nós lemos, não o julgarás? Ele faz uma pergunta, ele começa o versículo dizendo, ó nosso Deus, não vai julgar eles? O Senhor vai deixar eles virem e nos destruir? O Senhor está vendo. E é interessante porque nesse versículo, onde ele começa no versículo 12, e aonde eu quero manter a maioria do meu tempo ministrando nesse texto, ele diz, ó Deus, não vai julgar este povo que vem para nos destruir, que vem para nos dissipar? Pois em nós não há força. Em nós não há força. E ele começa a oração dizendo com um reconhecimento de uma incapacidade. Ele não está dizendo, deixa eles vir, Deus, nós temos força. Deixa eles vir, nós vamos pelejar contra eles, nós vamos destruir eles. Deixa ele vir, nós temos com o que fazer contra eles. Não, ele lança uma palavra dizendo, em nós não há força. Dizendo, a incapacidade nossa nós não podemos, Deus. Ele reconhece, ele aponta que não há em nós nada o que nós podemos fazer para vencer e para destruir o inimigo. E aqui eu quero trazer para a nossa vida. Hoje a nossa luta, como foi ministrada, não é contra seres humanos, não é contra homens e mulheres, mas a nossa luta é no mundo espiritual. E quando a nossa luta é no mundo espiritual, nós temos que ir para o mundo espiritual. E com as armas humanas, nós não vencemos a luta no mundo espiritual. Não, nós não vencemos com palavras, nós não vencemos no mundo espiritual com palavras, mas nós vamos vencer, aleluia, com os recursos do Senhor. Então eu te convido,
sempre a fazer uma oração quando você estiver em desespero, quando você estiver em angústia, quando você estiver sem saída. Faça como Josafá, reconheça dizendo: Deus, eu não tenho capacidade, em mim não há capacidade, em mim não há recurso, em mim não há nada para que eu possa vencer essa batalha. Nós não temos poder suficiente, nós não temos recursos suficientes, nós não temos capacidade suficiente para resolver esse problema. Esse é o primeiro passo para nós dizermos a Deus: eu não tenho recurso, eu não tenho força em mim. Eu não tenho nada em que eu possa fazer para resolver os problemas da minha casa, para resolver os conflitos da minha família, para resolver crises emocionais, para resolver lutas espirituais, para resolver o que for o problema. Eu não tenho recurso. Eu não tenho, em mim não há força, Senhor, para resolver o que está querendo vir e me derrotar. Aleluia. Porque Deus sempre nos permite e nos leva nesse ponto aonde Josafá está, para o quê? Para reconhecermos que nós não temos força em nós mesmos. Deus permite lá, Deus permitiu o povo sair onde estava ajuntado e vir contra Josafá, para que Josafá vai se prostrar, Josafá vai se levantar, para que Josafá clame a Deus e diga: Deus, não há força, não há nada em nós, mas eu sei que em Ti pode. Deus nos permite, talvez, aleluia, e muitas das vezes a gente perceber que a nossa força é insuficiente, que nós não somos capazes, que nós não podemos, que nós precisamos dEle, que nós precisamos reconhecer: Deus, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu socorro. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo lá, ele reconhece quando ele diz: quando eu estou fraco, então eu sou forte no Senhor. Por quê? Porque ele estava lá com um enviado de Satanás lhe esbofeteando. A palavra de Deus vai ensinar. Um enviado do inferno esbofeteando ele. É como um espinho que ele vai dizer: tem um espinho na minha carne me cutucando, me cutucando, me cutucando. Aleluia. E ele ora a Deus 3 vezes para passar, para retirar o espinho. E Deus vai dizer para ele: Paulo, a minha graça, ela te basta, Paulo. A minha graça é suficiente na sua vida, Paulo. Eu não preciso retirar o que você está vivendo, Paulo. A graça que eu tenho sobre a tua vida, ela é mais do que suficiente, aleluia, para te fazer vitorioso, Paulo. Paulo, aí quando ele diz: ah, Senhor, eu sei que eu estou fraco, aleluia, eu estou me sentindo fraquinho, mas quando eu estou me sentindo fraquinho, aleluia, aí ele diz: é quando eu sou forte no Senhor, é quando eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Ah, bendito é o nome de Jesus. Só pode todas as coisas quem passa por elas. Só pode todas as coisas quem passa por ela. E é por isso que ele reconhece: quando eu estou fraco, eu sou forte no Senhor. É por isso que ele diz: Deus, não julgarás, porque em nós não há força. A força em ti, tem força em você para pelejar contra o inimigo, então vai com a tua força e com a tua coragem. Mas se você não tem força, e você vai dizer: eu vou na força daquele que me chamou, eu vou na força daquele que me convocou para a vitória, então você está começando bem, você está começando a pelejar bem, você está começando a batalha bem, porque você está reconhecendo: em mim não tem força, em mim não tem força para pelejar, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E aí ele diz na parte: esta grande multidão que vem contra nós, grande multidão. E aí ele diz: não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Eu não sei o que fazer. A luta está grande, a batalha está grande.
A dificuldade está grande, eu não sei o que fazer, a confusão na mente está grande. Eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu batalho, eu não sei se eu paro de batalhar, eu não sei o que eu faço, Deus. Nós não sabemos o que fazer. Ele reconhece, eu não tenho um plano, Deus, eu não tenho estratégia, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, Deus. Bendito é o nome de Jesus. Isso demonstra dependência. Isso demonstra, Deus, eu não sei o que fazer no meio da situação que eu estou vivendo. Eu não sei o que eu faço. Bendito é o nome de Jesus. E é lindo quando a gente reconhece, eu não sei, eu não sei, Deus, aleluia. Porque a maior parte dos problemas espirituais é quando nós achamos que nós sabemos o que nós vamos fazer. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer. Não, reconhecer em Deus, reconhecer nele, eu não sei, Senhor, eu não sei, a luta está grande, a dificuldade está grande, os problemas estão me assolando, a minha casa está virando. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que acontece, eu não sei, aleluia. Ele lança a palavra, eu não sei o que fazer. E quem não passa por esses momentos na vida, quem não passa por esses momentos em que tem que tomar decisão e não sabe o que fazer, quem não passa por momentos em que não sabe como restaurar algo que está se perdendo, quem não sabe, quem já passou por momentos de crise, de ansiedade, de angústia, e naquele momento, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho como sair de onde eu estou, Deus. Aleluia. E é nesse momento em que a gente não tem que ter resposta. É nesse momento, como Josafá, ele não tinha resposta para a luta dele. Ele não tinha resposta para o que ele estava vivendo, para o que estava vindo contra ele. Ele não tinha resposta. Mas a oração dele é linda. A oração dele é maravilhosa, porque ele diz, não tenho força, não sei o que eu vou fazer. Aleluia. Mas as palavras dele demonstram fé. Demonstra, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, a multidão está chegando e nós vamos ser dissipados, mas o que ele exige, o que Deus tem, porque Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, que quem se aproxima dele tem que reconhecer e saber que ele é galardoador daqueles que o buscam. E Josafá está buscando a Deus. Josafá está dizendo, Senhor, não tenho força. A multidão é grande. Eu não sei o que fazer. Mas aí vem a chave. Aí vem quando o motor está desligado e vai virar a chave do motor e liga o motor. O motor começa a funcionar. Mas, ou em outras Bíblias, porém, mas, ou porém, isso muda todo o jogo, isso vira tudo. Até aqui havia fraqueza, havia medo, havia incerteza, havia, o que vai acontecer, Deus? Mas ele diz, mas, ou seja, não tenho força, mas, não tenho força, porém, se você completar o versículo, você vai completar. Não tenho força, porém, os meus olhos estão em ti, Senhor. Eu não sei o que fazer, Deus, mas os meus olhos estão em ti, Senhor. Eu não sei o que está passando, mas os meus olhos estão no Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa dentro da sua casa, eu não te conheço dentro do seu quarto, aleluia, mas tem um Deus que te conhece, há um Espírito Santo que te conhece, que te sonda, aleluia, e Ele sabe, Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece a ansiedade, Ele conhece a luta, Ele conhece o mais profundo, aleluia, então eu te proclamo a dizer nessa manhã, eu não tenho força, Jesus, mas
Os meus olhos estão em ti, Senhor. Eu não sei o que fazer, Jesus, mas os meus olhos estão no Senhor, meu Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E os nossos olhos estão postos em ti. Aqui representa a emoção dele, estava dizendo, a emoção dele diz: eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não sei a circunstância, o problema, Jesus, olha o que nós estamos vivendo, Senhor. Eu não sei. Mas quando vira os olhos dele tira do que está olhando e os olhos dele passa para Deus. Ele olha para o alto, ele não está olhando para o que ele está presenciando, mas os olhos dele tiram a atenção do que está na frente dele, a atenção vai para Deus. A atenção dele volta para o alto, a atenção, a expectativa dele, a dependência dele, a confiança dele, aleluia. Não está olhando naquilo que está na frente dele, mas os olhos dele voltam agora para o alto. Ah, bendito é o nome de Jesus. E ele, com certeza, com essas palavras, ele diz: a minha esperança não está no exército. A minha esperança não está numa grande muralha em que nós temos. A minha esperança não está em fazer aliança com qualquer um dos que estão à minha volta. Mas a minha esperança, quando ele vira os olhos para o alto, ele está dizendo: a minha esperança está em ti, Senhor. A minha esperança está no Senhor, meu Deus. Aleluia, a luta está grande, a dificuldade está grande, mas eu estou virando os meus olhos para ti em um ato de confiança, em um ato de reconhecimento, dizendo: Deus, o Senhor conhece a minha luta, o Senhor conhece a minha situação, e eu não quero olhar para ela, mas eu quero virar os meus olhos para o céu, para o alto, e eu quero olhar para o Senhor, aleluia. Quem te lembra disso? O salmista 121, Pai, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia. Davi reconhece como Josafá. Os olhos não estão olhando para a circunstância, mas os olhos estão olhando para quem pode resolver o problema da circunstância. Só Deus sabe os momentos que se perde de sono sem saber o que fazer. Só Deus sabe as noites que se passa acordado pedindo: Deus, me dá direção. Deus, me dirige. Ah, Senhor, eu sei que eu falhei. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falhei. Eu sei que o que está acontecendo, bendito é o nome de Jesus, é o Senhor trabalhando. Você já reconheceu a Deus com essa oração dentro do seu quarto? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu te convido nessa manhã, aleluia, tira o olho da circunstância. Tira a preocupação da circunstância, tira a preocupação do problema e passa a colocar os olhos nele. Coloca os olhos somente nele. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. E provo biblicamente que tirar os olhos de Jesus é problema na vida. Pedro desce do barco. Jesus está vindo sobre as águas. Pedro está caminhando sobre as águas, porque Jesus lhe diz: vem meu encontro. Pedro está olhando para Jesus. Pedro está olhando para quem? De repente as águas começam a se cada vez chacoalhar mais, chacoalhar mais, chacoalhar mais. Ele olha e tira os olhos Tira os olhos e coloca os olhos na dificuldade. Tira os olhos de Jesus e coloca os olhos no vento, no mar, nos ventos açoitando a vida dele naquele momento. O que passa com ele, todos conhecem a história, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Quando os nossos olhos estão colocados em Jesus, pode passar dificuldades.
Pode passar problemas, pode vir a multidão, aleluia, mas os nossos olhos estão colocados no Senhor. Quando os meus olhos estão colocados no Senhor, quando os teus olhos estão colocados no Senhor, aleluia, o vento pode estar soprando na direita, na esquerda, na frente, pode estar soprando a dificuldade, mas os seus olhos continuam vendo Jesus no meio da dificuldade, no meio do vento. Não tire os seus olhos de Jesus, porque aquilo que domina a sua visão também vai dominar a sua emoção. Aquilo que domina a sua visão também vai dominar a sua emoção. Aleluia. E o que domina a sua emoção, se você não souber controlar, a emoção vai fazer você tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos no problema, porque somos seres humanos. Quem não tem medo contra uma grande multidão? Josafá não ficou com medo? Sim. Josafá teve medo dentro dele. Josafá, com certeza, a angústia queria tomar conta dele. A ansiedade, a dúvida, tudo queria dominar ele. Mas ele se levanta. Ele diz: Senhor, os meus olhos estão colocados no Senhor. E aí vai se levantar no meio deles. Olhos postos em Deus, terminando. É buscar a vontade de Deus. É esperar a resposta de Deus. É confiar no tempo de Deus. É esperar no tempo de Deus, que Deus vai fazer a sua vontade. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois. Mas vai confiar e vai crer que o milagre vai acontecer. Josafá colocou os olhos em Deus antes da vitória chegar. Josafá colocou os olhos no Senhor. A vitória ainda não estava ali. A vitória não estava com ele ainda, mas ele já estava com seus olhos colocados no Senhor. Ele crê para depois ver. Ele crê para depois ver. Aleluia. Não foi isso que Jesus disse para Marta e Maria? Se crês. Aleluia. Se crês, verás a glória de Deus, aleluia. O que está te impedindo de crer, meu irmão? O que está te impedindo de crer, minha irmã? Creia, creia. Não deixe a emoção roubar a sua fé. Não deixe a emoção, o problema, a dificuldade roubar o que Deus tem na sua vida, porque quer roubar, aleluia. Creia. Resultado da confiança. 2 Crônicas, capítulo 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Espírito do Senhor desceu no meio da congregação. Aleluia. O que é este lugar? Este lugar é a congregação. Os santos estão reunidos, congregados, adorando a Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Um homem se pôs de pé. Um homem se pôs de pé no meio deles. Levantou um jejum, levantou uma oração e diz: aí tem uma multidão. Tem uma multidão vindo contra nós. Mas aquele homem impulsionou a congregação a crer. Aquele homem impulsionou a congregação a crer no milagre. E eu quero te impulsionar essa manhã a crer no teu milagre. Eu quero te impulsionar e te levar a crer. Creia no que você está esperando. Creia na resposta. Aleluia. A resposta não vem do advogado. A resposta não vem do médico. A resposta não vem do homem. Aleluia. Coloca os teus olhos no Senhor. Coloca os teus olhos naquele que tem a resposta. Veio da congregação, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, Matanias, dos filhos de Asaf. E disse ele: dai ouvidos todo Judá, ó moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, assim vos diz o Senhor. Ai, que coisa linda. Ai, que coisa maravilhosa quando Deus se levanta no meio e diz: assim diz o Senhor, assim diz, não é o homem, aleluia, não, assim diz o Criador, assim diz aquele que te formou,
Assim diz o Senhor. Não temais. Por que você está temendo? Por que você está temendo? Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Meu Deus, como nos assustar diante de uma grande multidão? Como nos assustar diante de um problema que não tem solução? Como nos assustar de algo que não tem saída? Mas o profeta levanta e diz: não temas, nem se assuste por causa dessa grande multidão. Ponto. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é sua, meu irmão. A peleja não é tua, minha irmã. A peleja não é tua. Se você agarrar a peleja para você, ela vai ser sua. Se você levar ela para dentro da sua casa e colocá-la lá dentro, ela é sua. Você vai conviver com ela. Mas se você lançar ela aos pés de Jesus, ela não é sua mais. Ela é do dono da terra. Ela é do Criador, aleluia. Está Deus nessa manhã dizendo através da sua palavra: não se assuste, não se atemorize, não se assuste, porque a peleja pode ser grande, mas você não vai ter que pelejar. O que Deus está dizendo: coloca os teus olhos em mim. Coloca os teus olhos no que eu estou fazendo. Coloca os teus olhos na minha obra. Bendito é o nome de Jesus. Amanhã descereis contra eles, versículo 16. Eles subirão pela ladeira de Ziz. Quando os teus olhos estão colocados em Deus, Deus te dá estratégia. Quando os teus olhos estão colocados em Deus, Deus te dá estratégia. Deus te dá estratégia para sair de certas situações. Deus livra de problemas. Deus diz: não passa ali, não vai lá hoje, não faça isso, eles vão vir por ali. Deus te dá estratégia. Bendito é o nome de Jesus. E o achareis no fim do vale, de fronte do deserto. Versículo 17. Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Não temais, ele repete de novo: não temais e nem vos assusteis. Amanhã vocês vão sair ao encontro dele e o Senhor será convosco. Quando você sair da peleja, quando você for guerrear contra o inimigo, o Senhor vai contigo. Olha o que faz um adorador. Olha o que faz o que reconhece quem vê a palavra de Deus e entende. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Josafá se rende totalmente, se prostra com o seu rosto em terra. E todos os moradores também lançaram-se perante o Senhor, todos que estavam ouvindo. Josafá o primeiro, Josafá ouve a palavra, Josafá ouve o livramento. Josafá, bum, chão, adorar, rosto em terra, adorando a Deus. O que a congregação faz? A congregação também vai com o rosto em terra. Vê o homem de Deus adorando a Deus e diz: nós estamos contigo, nós estamos contigo, nós estamos contigo. Aleluia, adore a Ele, adore a Jesus, adore a Ele nessa manhã, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Adore a Ele no meio da luta, adore a Ele no meio dessa dificuldade. Adore a Ele, bendito é o nome de Jesus. Ai, meu Deus, eu sinto. Ai, pantá, churicandele, bagaçarai, ai, ai, ai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vivemos em um mundo, sim, que a ansiedade tenta tomar conta de nossa vida. Medo, instabilidade econômica, crises, problemas. E quantos não perguntam: o que vamos fazer? O que vamos fazer?
Quantas vezes você já não se perguntou o que eu faço hoje, Deus? O que eu vou fazer hoje, Deus? Aleluia. Não sabemos. Eu quero te encorajar sempre quando esse sentimento vier. Sempre quando essas emoções querem dominar a sua vida, a ansiedade, a crise, o problema, o que for, você vai proclamar com a sua boca: eu não sei o que fazer, eu não tenho força para fazer. Aleluia. Sabe o que me inspirou a pregar nesse versículo? Eu ouvi uma família, um testemunho de uma família, 12 filhos, um pai mau, um pai que batia nos filhos, um pai ateu, e de repente um filho se converte. Daquele filho se converter, os outros 12 também se convertem, mas o pai não se converte. E aquele homem, quem veio do lado rural, da zona rural, sabe que aqueles homens mais carrascos como eles são, duro, tiver que bater, bate, se tiver que espancar, espanca, se tiver que fazer maltratos, faz. Assim era esse homem, e além de tudo, ateu, mas os 12 filhos se converteram. História real, verídica, o testemunho é lindo. Quem quiser acompanhar depois, entra na internet e escreve Poder de Deus, é o nome do canal, e o testemunho diz A Vingança de Deus, o nome. É mais de 1 hora. Vai ver esse testemunho, eu te encorajo a ver ele. Se você já está com a sua fé crescendo, ela vai crescer mais ainda do que você vê o que Deus faz. Aquele homem malvado, ruim, pegava os 12 filhos mesmo convertido e maltratava cada vez mais. Maltratava. Os filhos convertidos, maltratava. Até que os filhos começaram a se conversar um com o outro. Vamos deixar meu pai. Deixa ele, já fizemos de tudo, já oramos, já jejuamos, já fizemos de tudo pela vida dele. Esse homem não se converte, esse homem é ruim. Homem ruim não se converte, deixa ele. Mas um pegou um fechinho de que o pai tinha feito uma vez e pegou. Quem conhece aqui aquele negócio que vai dobrando assim, que é um cipó? O pai pegou um cipó, uma vez o pai, mau, pegou um cipó e dobrou 4 cipós junto. Dobrou um cipó somente e quebrou ele na frente dos filhos. Depois pegou 2, pegou 3, pegou 4 e deu para os filhos e disse: tenta quebrar agora. E ninguém conseguiam quebrar o cipó. Aquele homem guardou aquele cipó. Quando todos os filhos estavam para desistir do pai, ele lembrou do cipó, pegou aquele que tinha feito, o pai tinha feito, e trouxe e diz: o nosso pai um dia fez isso. Vocês lembram disso? Pegou um cipó e deu para cada um, todos conseguiram quebrar. Pegou 2, todos conseguiram quebrar. Pegou 3, quando chegou no quarto, ninguém conseguia quebrar mais. O Pai Nosso estava nos ensinando que quando nós somos unidos, ninguém pode nos vencer, ninguém pode nos parar. Ele diz: nós não vamos desistir do nosso Pai. Nós não vamos desistir do nosso Pai. Nós vamos orar e jejuar por Ele. E nós vamos amar Ele. Mesmo quando Ele nos maltrata, nós vamos amar Ele. E aqueles filhos começavam, o pai chegava, o pai maltratava eles com palavras. Pegava eles, dava varadas neles. Estou falando de homem grande, não estou falando de menino, estou falando de homens de 20 anos para cima. Maltratava. Pense em maltratava. Mas aqueles filhos diziam: Pai, nós te amamos. Pai, eu te amo. Pai, eu não vou desistir de você. Pai, eu te amo e nós não vamos desistir da tua alma. A tua alma vale muito para o Senhor e nós vamos desistir dela. Encurtando o testemunho mais de 1h30. Chegou um certo dia em que aquele pai acorda de noite, perturbado. E de repente, quem se apresenta para ele? Quem? Jesus apresenta para ele e diz: por que tem maltratado os meus filhos? Por quê? E Jesus o conduz para fora da casa. E Jesus o leva, ele sai caminhando. A esposa viu ele caminhando para o lado de fora da casa. Mas você sabe o que eu quero trazer com a mentoria da história? Que o versículo que eles colocaram em sua mente. Josafá, 2 Crônicas 20:12. Pai,
A luta está grande, a multidão está grande, mas os nossos olhos estão colocados no Senhor. Sempre que eles se viam ir lutar contra o pai deles, eles proclamavam esse versículo: os nossos olhos estão postos no Senhor. O pai batia, eles diziam: nossos olhos estão postos no Senhor. O pai os maltratava, os nossos olhos estão postos no Senhor. Aleluia. Tirou a emoção, porque a emoção queria dizer: abandone o pai, deixe o pai, largue o pai, ele não vale nada, ele não presta, ele é ruim. Mas o amor de Cristo, o amor de Jesus fala mais alto. Quem tem o amor do Senhor dentro dele fala mais alto do que as emoções, fala mais alto do que os problemas, do que as dificuldades. Coloca os teus olhos em Cristo. Coloque os teus olhos no Senhor, aleluia. Ele tem as respostas quando os caminhos se fecham. É Ele que abre as portas. Quando a tua força humana se esgotar, é Ele que te reforça novamente, que te traz força novamente. É quando o poder de Deus começa a se manifestar, é quando você está perdendo o seu poder. É quando o poder de Deus começa a se manifestar, é quando você se rende e diz: eu não tenho mais força, Pai. Eu não tenho mais força e não sei o que fazer. É quando Ele vem, aleluia. Ele vem com a mão dele bondosa, aleluia. E se ele não levanta alguém, ele te fala em palavra, ele te fala em sonho, ele te fala por visão, mas ele fala. Mas ele fala, ele não fica sem falar, não. Se você colocar os olhos nele, ele não fica sem falar, não. Ele fala, porque ele está vivo. Porque ele está vivo, 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 vivo. Eu e a Sandra passamos por um processo esses dias bem difícil. E nós decidimos jejuar e orar e acordar pela madrugada e dizer: Senhor, se o Senhor não nos fortalecer, nós não vamos conseguir, Deus. Mas Deus é quem te dá força. Deus é quem te fortalece no meio da luta, da dificuldade, no meio que você pensa em desistir, no meio que você pensa em chutar tudo e dizer: Deus, chega. Ai, bandar, suricalamanai. Coloca os teus olhos nele, meu irmão, minha irmã. Coloca os teus olhos nele. Deixa ele quebrar, deixa ele entrar. Deixa ele fazer a obra, deixa ele entrar, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Se coloca sobre os seus pés. Deus, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, diga para ele o seu problema, diga para ele a sua dificuldade, diga para ele o que você está vivendo, o que você está enfrentando. Rasga o teu coração para ele. Aleluia. Josafá se rasgou. Josafá disse: eu não tenho força, Deus. Eu não sei nem o que fazer, Senhor. A multidão está vindo, eu não sei nem por onde ir, nem por onde começar, Deus. Mas quando você se rasga diante dele, quando você se diz: eu sou incapaz, Senhor, eu não posso, eu não consigo, aleluia. Ele levanta profeta, ele traz sonho, ele traz revelação, ele diz: faz isso. Aleluia, Jesus. Meu Deus, sustenta a nossa irmã, sustenta o nosso irmão, Jesus. Sustenta a tua igreja, Pai. Meu Deus, se você se sente assim nessa manhã, se você não sabe o que fazer e você quiser vir aqui na frente para receber uma oração, venha. Venha, se coloca aqui na frente. Ah, Jesus.
Jesus, 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 eu não sei o que fazer, Jesus. Mas eu quero colocar os meus olhos em Ti, Jesus. Eu quero colocar os meus olhos no Senhor, meu Deus. Ajude-nos, Pai, ajude-nos, Jesus. Ei, manabá, surimandaga, aleluia. Meu Deus, nos dá força, Pai. Nos fortalece, Jesus. Pai, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não temos resposta, mas o Senhor tem. O Senhor tem. O Senhor tem. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos orar, meu Deus. Pai, pela vida do presbítero Virgílio que está aqui na frente, Pai. Pela vida, meu Deus, do cooperador, meu Deus, que trabalha na casa do Senhor, que está aqui na frente, Pai. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, eles estão aqui reconhecendo e dizendo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que situação tomar, meu Deus, mas o Senhor sabe, Pai. E eu quero colocar os meus olhos no Senhor, Pai. O Senhor conhece a luta, o Senhor conhece a dificuldade, o Senhor conhece, meu Deus, cada ponto, cada, meu Deus, momento da vida deles, Pai. Pai, eu te peço, traz a resposta, Deus. Traz a resposta, traz a solução, como o Senhor enviou para Josafá, meu Deus. Não tinha saída, não tinha solução, não tinha recurso, mas o Senhor enviou a palavra, meu Deus. Envia a palavra para os teus filhos, Pai. Envia a palavra para eles, meu Deus, eu te peço, sustenta-os, Pai, dá-lhes direção, Pai, no nome de Jesus. Não deixe angústia, não deixe ansiedade, não deixe as emoções, Pai, dos teus filhos falarem mais alto, mas quando ela vier, Pai, ajude eles a colocar, meu Deus, os olhos deles, Pai, no Senhor, Pai. Que esta palavra penetre em seus corações, meu Deus, e que cada momento em dificuldade da vida, eles lembrem, nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão colocados no Senhor, Pai. Ajude-os em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória, para a honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Podemos assentar por um minuto. Estamos já encerrando. Queremos ouvir as crianças que vão ler um texto e vão estar louvando a Deus. Deus falou. Pega esta palavra e guarde no seu coração e não tire os seus olhos do Senhor Jesus. As crianças. Vem, Rony, desce. Mais um, desce. Vem aqui. Som, ok. Vamos lá, vamos falar o textuário. Textuário. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Que o nome do Deus de Jacó te proteja. Salmos capítulo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Salmo 21. Vamos louvar a Deus agora. Mi pequena luz, la dejaré brillar. Mi pequena luz, la deixa brilhar. Minha pequena luz, La dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. donde quero que eu vá, onde eu virar. Que eu quero vou virar, onde eu brilhar. Onde quero que eu virar, onde eu vou virar. Vou virar, brilhará, brilhará.
Satanás, não deve brilhar. Não apaga Satanás, não deve brilhar. Não apaga Satanás, não deve brilhar. Brilhará, brilhará, brilhará. Não esconde nunca, não deve brilhar. Não te escondas nunca, não deve brilhar. Não te escondas nunca, não deve brilhar. Brilhará, brilhará, brilhará. Dentro de olhar, não deve brilhar. Deus dentro de eu, Deus deve brilhar. Cristo longe de eu, Deus deve brilhar. Brilhará, brilhará, brilhará. Brilhará, brilhará, brilhará. Brilhará, brilhará, brilhará. Brilhará. Amém. Glória a Deus. Pode ir. Amém, irmãos. Vamos dar os avisos, já estamos encerrando. Agradecidos a Deus por tudo que o Senhor nos proporcionou. Lembrando os cultos, terça-feira, 7h30, estudo da palavra do Senhor. Começamos com oração, logo após o estudo da palavra. Sexta-feira, a oração, que está uma bênção também. Estamos aqui intercedendo pelas vidas, pelas almas. E domingo, escola dominical, temos o café da manhã, escola dominical e o culto da família. Irmãos, prestem bem atenção aqui, olha para cá. No mês de julho nós vamos ter alguns eventos. No dia 11 de julho temos um trabalho com as irmãs. Vai estar colocado no grupo da igreja, né? Vai estar lá os horários certinho. E essa semana vamos colocar, né, esse trabalho que será realizado com as irmãs. Vai ser num sábado, dia 11. E no dia 25, isso em julho, tá? No mês que vem. 25 e 26, a missionária Solange estará conosco aqui. Vai estar uma semana conosco, fazendo visita nos lares. Ela prega em espanhol, prega em português. Vai ser uma bênção, irmãos. Os irmãos vão ser tocados pela palavra de Deus. A missionária Solange estará conosco nessa data também. Vamos colocar no cartaz, dia 25 e 26 de julho. Amém? Então, esses são os avisos. Vamos agradecer a Deus. Pastor Flávio, vem agradecer a Deus e dar a bênção apostólica. Uma alegria para nós ter o pastor Flávio conosco. Sempre uma honra. Né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero, nesse momento, nessa oportunidade, irmãos, agradecer à igreja pelos períodos em que a igreja esteve orando pela minha cunhada Andréia. Quem lembra aqui que eu pedi oração pela Andréia? Deus achou por bem de recolher a Andréia. Quinta-feira, recebemos a notícia que a Andréia partiu para o Senhor. Então, avisando para a igreja, aqueles que ainda fossem orar e lembrassem, não ore, porque o Senhor já recolheu. Estamos vivendo um momento ainda de luto, de dor, mas de alegria, porque a Andréia dormiu no Senhor. Serva de Deus, dedicada na obra, mas o Senhor achou por bem de recolher, não quis, né? O Senhor não quis curá-la do câncer. Até então, os médicos falaram que ela estava bem e a gente recebeu a notícia que ela tinha sido curada, mas mudando de médica, fizeram um exame muito mais minucioso e conseguiram detectar que ele voltou de uma forma mais violenta e não tinha mais do que fazer. Somente um milagre. Estávamos crendo até o último momento, mas o milagre não veio, mas o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só ore pela família enlutada, minha sogra, o esposo dela, o Robson, os filhos, deixou 3 filhos, uma menina de 8, o Davi com 17 anos e Nicole com 26 anos. Precisam muito das nossas orações e ore para que Deus continue consolando toda a família. Querido Deus, queremos te louvar por esse momento em que estivemos, Senhor, diante da sua presença.
te agradecer pela tua palavra ministrada, ó Deus, que foi trazida aos nossos corações. Continua abençoando a tua igreja de uma forma tão especial. Console, Senhor, as famílias, todas as famílias enlutadas que perderam os seus parentes, Senhor, nesta semana passada, enfim, tu conheces, Senhor, todas as coisas. Permanece com tuas mãos estendidas, nos ajudando a estar com nossos olhos postos em ti, em meio às adversidades. Leva o teu povo em paz, debaixo das tuas poderosas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digamos amém. Está terminado. Irmãos, os pais, hoje é dia dos pais. Nós acabamos... Hoje é dia dos pais. Nós acabamos esquecendo de orar pelos pais. Mas nós temos uma lembrancinha ali atrás dos pais, tá bom? Vamos passar ali atrás, tem uma lembrancinha dos pais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Também orar pelas irmãs que estão viajando. A irmã Marlene, que não vai estar aqui uns dias, né, irmã Marlene? E a irmã Sandra também, que vai ficar uns dias fora. Vamos orar pelas nossas irmãs, tá bom? Deus abençoe a todos.